Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a melhor empresa da bolsa, é isso mesmo, o WEG, que vem apresentando resultados absurdos, como sempre. E aí no final do vídeo eu vou falar qual é a minha opinião, a minha impressão sobre isso, mas atenção, não é recomendação, vocês façam se você quiser aí, beleza? Mas então é isso, se quiser saber a análise completa, já sabe, deixa o like aqui, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana e vem comigo. Tá gravando? Não, de boa. Bom, fazendo um panorama geral a respeito da empresa, WEG é uma empresa brasileira, obviamente, foi fundada, na verdade, na cidade de Jaraguá do Sul e que hoje é uma referência, uma multinacional verdadeiramente, que atua na parte de eletroeletrônicos e também na parte de eficiência energética. Só para vocês terem uma noção da dimensão que a WEG atingiu hoje, olha só, ela tem operações industriais em 12 países, filiais em 29, presença comercial em mais de 135 nacionalidades diferentes e tem mais de 30 mil colaboradores, dos quais 3 mil engenheiros. Então é realmente uma potência nacional que atingiu assim, os 5 continentes e não é à toa que vem orgulhando tantos investidores que acreditaram nela lá atrás. Bom, um dos fatores que ajudaram essa empresa a se consolidar, só para vocês terem uma ideia, ela tem capital aberto desde 1971, é o fato dela abranger vários ramos de atuação ao mesmo tempo. Então, desde equipamentos eletroeletrônicos, geração, transmissão e distribuição de energia, a parte de motores para uso doméstico, então motores de equipamentos que a gente usa em casa mesmo, sei lá, liquidificador, alguma máquina, alguma coisa assim, e também atuando agora na parte de tintas e vernizes. Então, como vocês podem ver, é uma empresa que abraça vários setores e consegue dessa forma diversificar muito suas fontes de receita. Além disso, consegue bater tranquilamente todos os seus concorrentes por ter várias vantagens competitivas, dentre as quais ser líder em praticamente todas essas linhas de produtos que ela oferece, demonstrar uma eficiência altíssima na utilização do capital investido, ter uma gama gigantesca, como eu falei, desses produtos e investir muito, mas muito em inovação. Empresas que estão nesses setores de produção de equipamentos de bens de capital precisam constantemente oferecer soluções inovadoras para os seus clientes. Então, eles investem muito pesado. Para vocês terem uma ideia, de 30 mil colaboradores que eu falei para vocês, 3 mil estão direcionados só dentro da parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, constantemente, soluções inovadoras estão sendo desenvolvidas. Essa imagem que eu vou colocar agora na tela é muito interessante. Eu tirei lá do relatório que eles oferecem no site de RI. E dá uma ideia para a gente ver de onde vem essas fontes de receita. Como vocês podem ver, de 1970, em que 100% da receita era referente a coisas produzidas e vendidas no Brasil, agora já em 2018 apenas 42% vem de produções e vendas nacionais. 28% vem de coisas produzidas no Brasil, mais exportadas, e 30% são efetivamente produzidos fora do Brasil e vendidos lá. Então, é uma parcela de 60% do que a WEG tem de receita é vendido para outros países, é vendido fora do Brasil. Isso é muito expressivo. Falando um pouco da estrutura societária, é muito interessante ver que tanto o diretor executivo quanto o presidente do conselho de administração fizeram carreira na empresa, então eles entraram muito cedo como estagiários. O Harry Schmelzer Jr., acho que é assim que fala, ele entrou como estagiário em 1981 e agora assumindo desde 2008 a diretoria executiva, e o Décio da Silva, que entrou em 1970, foi diretor executivo de 89 a 2007 e agora está no conselho de administração. Então é importante ver isso porque são pessoas que são da casa, pessoas que fizeram carreira lá dentro, que compreendem muito bem todos os processos, todos os níveis hierárquicos da empresa, estão bem consolidados em relação à cultura, então isso é um bom indicador em relação à governança corporativa. Falando agora um pouco do histórico da rentabilidade da empresa, inclusive é uma das coisas que justifica o fato dela ser queridinha na Bolsa de Valores, ela tem resultados realmente muito expressivos. Esses gráficos que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tirei também do relatório dos investidores lá do RI, e demonstra que a receita operacional líquida só vem crescendo. Aqui a gente tem informações desde 2010. Como vocês podem ver, essas barras estão sendo divididas justamente entre as receitas de máquinas
produzidas e vendidas no Brasil, produzidas no Brasil e exportadas, ou fabricadas e vendidas no exterior. Então a gente observa esse crescimento. Como vocês podem ver, esse termo aqui é CAGR, que significa Compound Annual Growth Rate, que é basicamente uma taxa de crescimento anual composta, é um indicador de crescimento também. Teve uma alta de 13,4% nesse período. E mesmo com o Brasil tendo passado pela crise ali em 2014, 2015, como vocês podem ver, a empresa continuou apresentando bons resultados, apresentando crescimento na receita operacional líquida, o que é um bom indicador. A gente sempre quer empresas mais resilientes a esses momentos de crise, e uma das coisas, na minha avaliação, que fizeram com que essa empresa conseguisse passar, entre aspas, tranquilamente por esse momento de crise é justamente o fato de 60% da receita dela vir de outros países, entendeu? Então, de produtos não só produzidos lá fora, vendidos lá fora, mas produzidos aqui e exportados. Então isso dá uma capacidade na empresa de passar de uma forma mais tranquila por esses momentos de recessão econômica. Em relação aos dividendos, a empresa nos últimos períodos manteve um payout, que é basicamente a porcentagem do que ela tem de lucro líquido em relação ao que ela dá para os acionistas, distribui de mais de 50%, ou seja, daquilo que sobrou para ela, mais de 50% nos últimos anos ela está distribuindo como dividendo para os acionistas. Porém, ainda é um dividend yield bem baixo, em torno de 2%, agora que a cotação subiu nesse último mês, caiu para a casa de 1%, então é um dividend yield bem baixo. Normalmente a gente procura empresas que têm dividendo mais ou menos batendo na casa da Selic, só que é importante compreender o motivo dela não distribuir mais dividendos. É uma empresa que constantemente precisa reinvestir o que ela lucra em inovação, inclusive para manter a fatia de mercado dela. Então, para ela continuar se mantendo competitiva, ela precisa reinvestir sempre, e naturalmente dessa forma ela não consegue distribuir mais dividendos para os acionistas. Só que isso é algo estratégico, porque naturalmente ela conseguindo manter essa fatia de mercado, conseguindo manter seu lucro operacional sempre crescente, o acionista, por um lado, não recebe com os dividendos, mas por outro, recebe com a valorização da cotação das ações. Então, não há grande problema na minha visão em relação a isso. Outra coisa que a gente pode observar que é extremamente relevante é o ROI, que é o Return on Equity, que é basicamente o quanto ela consegue ter de lucro em relação ao que ela tem de patrimônio, e o ROIC, que é o que ela consegue ter de lucro em relação ao capital investido. São muito altos. E isso vem se mantendo sempre nos últimos períodos também. Para vocês terem uma ideia, o ROI acima de 17% é bem considerável, e o ROIC também. Isso indica que ela tem uma capacidade, uma eficiência muito grande na utilização do capital que é investido. Então ela consegue, com pouco dinheiro, proporcionalmente, ter um retorno muito grande. Então a eficiência dela em relação à utilização dos recursos é muito boa. Bom, as perspectivas para a empresa também são bem interessantes. Ela pode conseguir crescer não só ganhando mais market share, ou seja, fatia de mercado, mas também lançando novos produtos, que ela já tem essa expertise de introduzir cada vez mais produtos no mercado e abraçar novas linhas. Nesse gráfico vocês vão ver aqui uma grande oportunidade de negócio para os próximos anos para ela roubar a fatia de mercado nos Estados Unidos. Eu comentei com vocês que 60% do que ela tem de receita vem de fora, certo? E desses 60%, acho que 47%, se eu não me engano, vem só dos Estados Unidos. Então já é uma fatia muito relevante do que ela recebe vem dos Estados Unidos. Só que se vocês olharem esse gráfico aqui, essas informações, vocês veem que dentro do mercado norte-americano ela ainda tem uma fatia muito pequena para determinados produtos. Então, por exemplo, essa parte de drives aqui, ela tem menos de 1% do mercado, a parte de transformadores de potência ela tem 3%, a parte de motorredutores também tem muito pouco. Então, ela ainda tem, assim, muito mercado para roubar ali nos Estados Unidos. Então, isso é uma perspectiva muito boa. Já é uma empresa que tem essa expertise, ela vem fazendo várias aquisições, inclusive nesse último mês fez algumas aquisições estratégicas e parcerias também. Então ela fez parceria com a Engie com um programa que se chama Programa Indústria Solar. Então ela está entrando nessa parte de energias renováveis. Entrando não, ela já está inserida, mas o que eu quero dizer é que esse é um segmento que vai ter muito investimento nos próximos anos. Naturalmente o mundo inteiro vai ter que investir em energias renováveis, não só pela escassez
de petróleo e tudo mais, mas também pela pegada sustentável que todos os países, querendo ou não, estão tendo que adotar. Isso é uma grande oportunidade para ela. Agora, no mês de janeiro, também foi anunciado que a WEG fechou um contrato com a Aliança Energia para fornecer aerogeradores para um parque eólico que vai ser feito em Minas Gerais também. Então isso é uma notícia extremamente positiva para a empresa, está conseguindo roubar espaço, conquistar espaço nesse segmento, e as perspectivas futuras para a parte sustentável e geração de energia, essas coisas, é muito boa para a WEG também. Outra coisa extremamente relevante ainda nesse setor de energia é a parte de armazenamento de energia. A Bloomberg fez uma estimativa até para 2040 em relação às instalações globais relacionadas a armazenamento de energia. A gente pode ver que existe um crescimento, a estimativa de uma demanda exponencial por essa parte, e a WEG também anunciou a aquisição de uma empresa que chama Northern Power Systems, NPS, que é uma empresa americana que justamente projeta e desenvolve equipamentos para essa parte de armazenamento. Então, ela tendo adquirido essa empresa, vai ter condições tranquilamente de brigar por esse mercado, que, de acordo com essa análise da Bloomberg, tem grandes perspectivas de crescer muito até 2040. Bom, agora para mostrar a parte de resultados e rentabilidade, eu vou entrar lá no portal web do Trademap para mostrar para vocês na lâmina de empresas. Então a gente pode ver aqui um ROI de 17,3%, lembrando que esses resultados são relativos à divulgação do terceiro trimestre de 2019, tá bom? A gente ainda está aguardando o lançamento do quarto trimestre. A relação PL, P sobre lucro, está bem alta. Eu não sei se a filosofia de investimento que você usa, você se preocupa com o preço ou não, mas independente de qualquer coisa, é sim um P sobre L alto. Principalmente carregado, foi puxado pela alta na cotação nesse último mês, por essas boas notícias que saíram. Então, analisando trimestre contra trimestre, a gente vê um crescimento bem relevante do lucro líquido, da margem líquida também da empresa. A gente vê também uma dívida líquida negativa, significa que o que ela tem de caixa é maior do que ela tem de dívida. Então, ela tranquilamente poderia quitar se ela quisesse, mas não é estratégico nesse momento. Então, é uma empresa pouquíssimo endividada, ela poderia até tomar mais dívida para crescer mais, para investir mais, mas não vem fazendo isso. O EBITDA também vem crescendo nos últimos anos, que é a capacidade dela de gerar caixa, e é naturalmente por isso também que ela consegue ter essa dívida líquida negativa, porque ela consegue gerar muito caixa, não toma muita dívida, e aí naturalmente ela tem mais caixa do que dívida, que é extremamente saudável. Mas e aí, afinal de contas, vale a pena ou não continuar investindo em WEG? Tá caro? Se você ainda não entrou, é o momento de entrar ou não? Se você quiser saber o valuation que a Suno fez, eles fizeram um cálculo, fizeram estimativa dos resultados para o próximo ano, para justamente calcular qual que é a cotação justa, ideal dessa empresa. Então, eu não posso divulgar naturalmente essas coisas aqui, isso é um trabalho da Suno e ele está exclusivo para quem é assinante, mas basicamente a análise que eu faço e a filosofia que eu uso é de rebalanceamento da minha carteira. Então, eu já tenho WEG em carteira, mas, naturalmente, com um SPL muito alto, a fatia dela ideal na minha carteira naturalmente se desbalanceou para mais, então nos próximos aportes eu vou dar prioridade para aqueles ativos que perderam, que diminuíram a fatia que eles deveriam ter. Então, naturalmente, fazendo esse rebalanceamento, eu tendo a comprar os bons ativos que eu já tenho em carteira, porque eu já fiz todas essas análises, mas a um preço menor do que eu poderia comprar se eu simplesmente chegasse nos aportes e comprasse igual para todas as empresas, sem fazer esse rebalanceamento. Tá bom? Então, essa é a minha opinião. Isso aqui, de forma alguma, tem que ser analisado como uma recomendação, tá? Eu não sou analista de investimento. Se você quiser recomendações, assine uma casa de análise, sendo a Suno ou não, tá bom? Ou converse com o seu assessor aí da sua corretora, beleza? Bom, mas se tiver gostado desse vídeo, já sabe, deixa o like aqui, que isso é importante demais para mim. Esse vídeo deu um certo trabalho de analisar todas as informações e trazer para vocês. Se quiser ter acesso aos próximos vídeos que vão sair, assina aí o sininho de notificações, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Eu fico por aqui, um beijo e tchau!